22 de setembro de 2023. Nós estamos na sexta-feira da 24ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Vos acolho em nome de Jesus com a paz nesta manhã desta sexta-feira. Sextou com alegria. Nós vamos meditar nessa sexta-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é o texto da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 2 ao 12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviam da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, meus queridos, que palavra forte, mas ao mesmo tempo muito bonita. Hoje a igreja nos entrega Timóteo, 1 Timóteo 6, do 2 ao 12. Depois, se você quiser reler na sua casa, você pode reler, né? 1 Timóteo 6, do 2 ao 12. E eu gostaria de começar de trás para frente a reflexão dessa palavra de hoje. Meus queridos, no último versículo de hoje, proclamado, o versículo 12, Paulo conclui dizendo ao povo, por meio de Timóteo: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas, quer dizer, o batismo. Combate o bom combate da fé. Meus queridos, viver a fé é um desafio, porque tem muita gente que começa e dali a pouco para a vida de fé. Eu não sei, você que está acompanhando essa quaresma, eu não sei até quais lugares essa meditação, essa reflexão da palavra de Deus chega, mas se você é uma pessoa inconstante na fé, você precisa se esforçar a ter Deus presente na sua vida, a buscar a Deus de maneira permanente, constante, assídua. Tem gente que começa uma coisa e para. Tem gente que começa a ir à missa todos os finais de semana, como nos pede a igreja, e dali a pouco para. Tem gente que está fazendo essa quaresma e dali a pouco vai esfriar. Essa quaresma de São Miguel, dali a pouco vai esfriar, vai parar com tudo. Esses não sejamos nós. Combate o bom combate da fé, permanece firme na oração. O mal não é mais poderoso do que o bem. As dificuldades da vida, elas não são permanentes, né? Os desafios da vida, eles não são eternos.
as coisas vão passar, as tormentas vão passar, as bênçãos de Deus nos acometerão, coisas novas surgirão por meio da nossa oração. Combate o bom combate da fé, seja perseverante, não seja frouxo, não seja cabeça baixada, não seja pessoa que desanima, pessoa que fica só no lamento. Combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna, Paulo está dizendo a Timóteo. O nosso desejo central da nossa vida deve ser a conquista do céu. Minha gente, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo vai passar. Tem gente que vive numa rotina tão desgastante, atrás de trabalho, de dinheiro. Claro, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Isso é dom de Deus, é vontade de Deus. Mas não tire Deus da sua vida por causa de outras coisas. Outra coisa, não tire a família de um grau de importância no lugar de outras coisas. Tem gente fazendo isso. E as pessoas vão morrendo. E quando acontece isso, minha gente, perde um ente querido, e aí começa a entrar o desespero. Por quê? Porque não viveu intensamente com aquela pessoa. A pessoa já foi. No fundo, nós temos que priorizar as coisas. Tudo é importante. Tudo. Mas existe na vida humana um elenco de prioridades. E o primeiro deve ser Deus. O primeiro. Amá-lo acima de tudo e de todos. Este é o mandamento mais importante. E depois de amar a Deus, amar o próximo. Por isso que antes dessa frase conclusiva, Paulo vai falar do dinheiro. Né? Olha só. Ele começou a falar vamos ver do comecinho. Caríssimo, ensina e recomenda essas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo, quem discorda da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Primeiro, Paulo começa hoje falando da questão da adesão à verdade. Meus queridos, nós estamos num mundo que está relativizando o Evangelho. Hoje não é mais pecado isso, hoje a gente pode viver dessa maneira, hoje não sei o que. Não existe hoje, a palavra de Deus ela é eterna. Tanto eu, acho que você também, eu sou pecador, acho que você também, nós temos coisas que em nós precisam ser aperfeiçoadas, ser mudadas. E eu não posso querer mudar o Evangelho por causa dos meus vícios, do meu jeito de ser, ou do meu estado de vida. Você entrou num estado de vida que não é a vontade de Deus, tenha a hombridade de falar assim: eu estou nessa situação, mas não é a vontade de Deus. E pronto. As pessoas hoje em dia estão difíceis de aceitar o que é a vontade de Deus. Não aceitam o Evangelho. O pouco que eu convivo, compartilhando com vocês, o pouco que eu convivo na secretaria paroquial, sobretudo quando tem inscrição para fazer batismos, nossa, é uma briga e é uma confusão com a secretária. Coitada da secretária, simplesmente ela fala o que a igreja fala. Na hora de encontrar padrinhos, que os pais, a igreja não exige nada dos pais. O importante é que os pais levem a criança para ser batizada. Mas os padrinhos, eles devem ser um testemunho de fé para a criança. Testemunho de retidão, testemunho de pessoas que praticam a fé, que vivem a fé. Aí tem pais lá que levam padrinhos de outras religiões. Não pode. Padrinhos em estado de vida irregular diante do sacramento do matrimônio. Não pode. Padrinhos que vivem em constituição familiar que não é a constituição conforme o projeto de Deus. Não pode. Por quê? Porque esse padrinho vai ter que ser um exemplo de retidão para a criança. As pessoas querem mudar a Deus. E brigas e contendas e questionamentos. Por isso que todo mundo está deixando de ser católico, não sei o que. Vocês nem imaginam o forfé que é. Que deixe de ser católico. Nós não podemos mudar o mandamento.
os mandamentos de Deus. Nós não podemos. Está escrito aqui, olha, depois pega e lê de novo, 1 Timóteo 6, quem ensina doutrinas estranhas, quem discorda das palavras salutares de nosso Senhor, quem discorda da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, uma pessoa soberba, não aceita a palavra de Deus e a verdade. É um ignorante que morbidamente se compraz em questões de discussões de palavras e fica discutindo. Fala assim, tudo bem, eu estou nessa vida mesmo, eu preciso regularizar a minha história. Preciso regularizar. Mas como é difícil, minha gente. Daí é que nascem as invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. E as pessoas de fora, que não congregam a verdade, elas aproveitam disso. Já tive pessoas que buscaram o casamento da Igreja Católica e tem uma série de exigências, né? Se você já foi casado na igreja, você não pode se casar a não ser que você receba a declaração de nulidade, a não ser que a igreja diga para você, depois de um longo processo que você entrar, que o seu outro casamento não foi válido. Aí você pode casar de novo. Aí a pessoa vai lá e procura a igreja X, a igreja Y, o pastor tal, vai lá numa chácara e faz, não tem validade sacramental nenhuma. Mas por quê? Por causa disso daqui, né? Por causa dessa palavra de hoje aqui, ó. Nascem as porfias de homem com mente corrompida, privados da verdade, que fazem da piedade assuntos de lucro. Tanta gente ganhando dinheiro por meio da corrupção da fé. Você não vem na igreja católica porque é desse jeito. Aí você vai e paga para outro fazer. Olha, isso é desagradável ao coração de Deus. E aí começa a questão do dinheiro, meus queridos, a questão do dinheiro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Deus espera de nós que nós sejamos despojados, humildes diante dele. Humildes. E aí ele vai falar da questão do lucro. Olha o que está escrito no texto. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Vocês pararam para pensar que nós não trouxemos nada? Foi Deus quem nos deu aqui, até mesmo o nosso corpo. Deus criou o corpo na concepção do espermatozoide com óvulo. Ali Deus criou um corpo e criou uma alma. Nós não trouxemos nada, nós já existimos. Como também nada levaremos. O corpo vai ficar aqui. Nem o nosso corpo nós levaremos, muito menos dinheiro, poder, bens e tantas outras coisas que às vezes nós estamos priorizando na vida. Vai ficar tudo aqui. Tendo o alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. O que Paulo está falando aqui? Para ser feliz não precisa de muitas coisas. Tem gente que está esperando ganhar na Mega Sena para ser feliz. Vai ficar esperando. Você pode ser feliz, pleno na sua vida familiar, tomando um Dolly Guaraná com um pão com mortadela, partilhando o amor fraterno, o amor conjugal. Não precisa de grandes coisas, de grandes banquetes, de suntuosos elementos da vida para ser feliz. A felicidade mora dentro do nosso coração, que é Deus. Nós vemos às vezes pessoas que são felizes com tão pouca coisa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de dar alguma coisa a alguém que precisa, um alimento, ou alguma roupa, ou alguma coisa. Tem pessoas que se enchem daquela luz, daquela alegria, daquela felicidade, que é um tapa na cara na vida da gente, porque a pessoa ficou feliz.
com tão pouco. E nós, às vezes, com tudo que temos, só reclamamos, não valorizamos. Qual foi a última vez que você falou para Deus a palavra gratidão, Senhor? Qual foi a última vez? Por quê? Porque nós somos apegados às coisas, queremos mais, enquanto não chegarmos num ápice da nossa concupiscência, do nosso desejo, a gente não vai agradecer a Deus, nós não chegamos ainda. Acontece que nós não chegaremos, porque esse mundo não nos satisfaz. Então nós nunca seremos gratos. Olha a gravidade disso. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína. E nós vemos por aí tantas coisas esdrúxulas, tantas coisas estranhas estão acontecendo com as pessoas, porque elas têm o dinheiro. Pessoas que estão mudando o seu rosto, pessoas que estão tinturando, pintando o seu corpo, pessoas que estão mexendo na sua vitalidade, nos seus órgãos, pessoas que estão mexendo na sua aparência, pessoas que estão se destruindo, perdendo sua essência, porque tem dinheiro. Olha o que diz a palavra de hoje, olha o que diz: os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Muitos, olha o que está dizendo Paulo, por ter se deixado levar pela cobiça do dinheiro, muitos se extraviaram da fé, se atormentaram a si mesmos. Não tem jeito de adorarmos a Deus. Aliás, não tem jeito de adorarmos o dinheiro e vivermos em Deus, como também não tem jeito de nós adorarmos a Deus como centro e vivermos buscando o dinheiro como prioridade. Aqui eu vou deixar bastante claro, não quer dizer, mais uma vez, que nós não devemos ter sonhos, metas e objetivos. Todos nós temos, começando pelo padre, sonhos, projetos. A gente tem que se preparar, a gente tem que se programar. Aliás, tem gente que vive de maneira contrária, pessoas relaxadas, pessoas impetuosas, pessoas consumistas, pessoas que não se programam, pessoas que estão devendo para todo mundo, não conseguem ter uma continência, parar de gastar, pagar suas contas, para poder entrar numa vida tranquila e depois ir comprando com serenidade, com responsabilidade as coisas. Não, vai fazendo conta, vai fazendo conta. Isso é inquestionável. Você é uma pessoa destemperada, uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa que precisa ter temperança, o dom da temperança, o dom da continência. Isso não é nem questionado. E pode ser que tenham muitos assim, viu, minha gente? Sabe, pessoas consumistas e depois não conseguem pagar o cartão de crédito. Falta de programação. Senta, escreve suas contas, escreve o que você está comprando, escreve e coloca lá qual é o seu salário. Meu salário é um salário mínimo, R$1.300, no São Paulo acho que é 1.500, né? Não sei. Meu salário é esse, R$1.500, tá bom. Quanto você tem de conta? 5.000. Tem uma coisa errada. Você não está sabendo administrar a sua vida. Você não está sabendo administrar a sua vida, está errado. Isso aí é incontestável. E a palavra de hoje está falando do contrário, da busca do dinheiro desenfreada. Colocar o dinheiro na frente de Deus. Você tem que ter projetos, você tem que ter metas. E você tem que se organizar. Porque Deus nos quer uma vida próspera. Às vezes nas nossas pregações, a gente tem que tomar cuidado, começando pelo padre, né? A criticar a prosperidade. A prosperidade é vontade de Deus para mim e para você. Deus deseja que nós sejamos prósperos em saúde, em espiritualidade e também em dinheiro, em bens. Mas sejamos prósperos naquilo que de fato é a nossa necessidade.
e naquilo que não nos tira de Deus. Se algo te tira do Senhor, já não vem de Deus, vem dos nossos empenhos humanos. Ora, muito se afasta de Deus por causa do dinheiro. Não consegue, sabe por quê? Porque a palavra denuncia. A palavra fala de perdão, que é uma pobreza, um despojar-se interior. A palavra fala da pobreza financeira, da pobreza material. A palavra fala da humildade, da pequenez, do ser pequeno. A palavra fala de um monte de coisa que se contrapõe essa cultura do consumismo, divisões por causa do dinheiro. E aí o diabo está lá, aplaudindo. Por quê? Porque a nossa família está sendo degladiada. Tal como uma pinça vai lá e aborta uma criança. Cada vez que esses conflitos acontecem, nós somos fisgados e nos autodestruímos. A palavra de Deus é categórica. Categórica. Muito bem, meus queridos. Depois Paulo vai continuar. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Ele vai falar de virtudes que nos equilibram. O que é justiça? É não ser injusto, é não ser destemperado, é não ser tendente ao dinheiro, tendente à corrupção. Viver na justiça é viver com aquilo que é o equilíbrio social e pessoal. Foge das coisas perversas e procura a piedade. O que é piedade? Piedade é viver a minha vida espiritual e religiosa de maneira equilibrada. Não ser uma pessoa fundamentalista. O dom da piedade, ele extingue o fundamentalismo. O dom da piedade, ele extingue a falta de sobriedade religiosa. Sabe, pessoa fundamentalista, pessoa que como que fala? Enfim, usa da fé para a opressão dos outros, para o juízo dos outros. O dom da piedade não faz isso. O dom da piedade nos torna pessoas livres espiritualmente. Né? Procura a fé, aquele combustível que nos leva à frente. Procura o amor, a busca do outro, o bom convívio. Procura a firmeza, nada de esmorecer e desanimar. Procura também a mansidão, que é o jeito doce de se portar em relação ao próximo. Meus queridos, a palavra de Deus é muito bonita, né? E nós já completamos o nosso tempo. Eu desejo que de coração o Senhor nos ajude a vivermos no fundo com equilíbrio, com sobriedade, a vivermos. Nós podemos ter tudo o que queremos, né? Tudo o que quisermos nós podemos conquistar, possuir, batalhar e ir atrás para conquistar. Mas viver com equilíbrio, com sobriedade. Viver com equilíbrio, com sobriedade. Que Deus nos ajude. Desejo uma sexta-feira abençoada. Sextou, um bom fim de semana a você, a sua família, aos seus, concluindo essa semana de trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente. Deus abençoe vocês, viu?